Eu tenho uma missão aqui nessa noite e eu quero falar um pouquinho sobre o testemunho de alguém enraizado. E eu quero não só mostrar o resultado, o estilo de vida de alguém enraizado, como eu quero também, pela graça de Deus, mostrar que o testemunho de alguém enraizado é só um sinal de que o ciclo continua. Ou seja, um testemunho é apenas um sinalizador de que a história continua e que virão outros testemunhos. E quem está enraizado em Cristo produz esses testemunhos para a glória de Deus. Então, coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus filhos, pastor Henrique, pastor Sandro, Camila, que estiveram aqui trazendo a porção da sua palavra nas semanas anteriores, e falando de forma tão específica, tão revelada, tão poderosa, Senhor, sobre a importância de estarmos enraizados. Pai, pedimos que a tua graça repouse sobre nós, que a revelação do seu Espírito flua com intensidade e profundidade. Fala aos nossos corações, que todas as vendas que estão segurando a nossa visão caiam nessa noite. Que toda resistência da nossa mente ou das fortalezas da mente caiam nessa noite. E que no poderoso nome de Jesus haja uma revelação fresca, nova e com autoridade dos céus para a gente fluir naquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém? Irmãos, essas quartas de janeiro, elas têm um objetivo de promover 3 coisas. Primeiro, nós estamos aqui para celebrar a presença de Jesus. Estamos aqui para dizer que Ele é o Rei sobre nossas vidas. Segundo, nós queremos consagrar o nosso ano ao Senhor. Então, essas 4 quartas de janeiro estão sendo dedicadas para consagrarmos o ano de 2023 ao Senhor. E o terceiro objetivo é recebermos direção de Deus através da palavra para a gente fluir nesse ano. Então, esses 3 objetivos nós temos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15, e versos 5 a 8. João capítulo 15, do verso 5 a 8. Quem está feliz com Jesus? Quem está com muita expectativa sobre o ano de 2023? É isso. Nós temos muita expectativa porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas. E se Ele já fez até aqui, aprenda esse princípio. É só um indicador daquilo que Ele continuará fazendo. Então, tudo que Deus fez é grande, mas o que Deus fará é muito maior. E a palavra em João 15, verso 5 a seguir, diz assim: Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Verso 8, vocês podem ler, 1, 2, 3. Irmãos, eu quero ir direto na aplicação desse versículo, porque todos nós o conhecemos com certa tranquilidade. Esse texto, Jesus, ele fala sobre o nível de relacionamento que Ele quer ter conosco. Ele é representado aqui como a videira, nós somos representados aqui como as varas. E Ele diz que todos os que estiverem conectados nele vão florescer, vão fazer coisas, vão se movimentar por causa dessa conexão, dessa intimidade, desse contato com Ele.
Jesus chega a dizer no versículo 6, se alguém não estiver, em outras palavras, se alguém não estiver unido, conectado, se relacionando com ele como deveria se relacionar, essa pessoa é cortada, jogada no fogo, jogada fora, e essa pessoa seca. Camila falou sobre a figueira, que ela tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. E quando Jesus a amaldiçoou, a figueira secou. Figueiras secas, porque não estão em contato, em conexão com Jesus. Essa é a revelação de João 15. Só temos vigor, só temos vitalidade, só temos graça se estivermos conectados nele. Essa é a revelação. Versículo 7. Se vocês estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, se nós estivermos unidos com ele, e a palavra dele estiver em nós, nós temos autoridade para fazer pedidos. E aqui é muito interessante isso. Jesus nos concede autoridade para pedir. Agora, para pedir a partir de qual lugar ou de qual plataforma? O lugar e a plataforma do relacionamento íntimo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, esse é o aval. Esta é a autorização para vocês pedirem o que quiserdes, e aí vos será feito. Pastor, por que Jesus vai conceder tudo o que eu quero, se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim? Porque, irmão, se nós estivermos em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em nós, a gente não vai pedir o que a gente quer. Você está aí? A gente não vai abrir a bocona santa para ficar pedindo baboseira. A gente acabou de orar. Nós oramos pela cidade de São Paulo. O que nós oramos aqui, irmão? Oramos a Bíblia. Eu não orei a minha vontade. Eu não pedi, Senhor, eu quero prosperar muito na cidade de São Paulo. Eu não pedi isso porque a Bíblia não manda eu pedir isso. A Bíblia diz, peça pela paz da cidade a qual eu vos enviarei. E a gente pediu. Pedimos pela cidade. Então, qual é a certeza que nós precisamos carregar? Pedimos segundo a vontade de Deus. Eu estou em Cristo, as palavras dele estão em mim. Eu pedi segundo a vontade dele, ele vai nos atender. Convicção, certeza. 1 João capítulo 5, eu quero te mostrar um pouco do fundamento dessas orações respondidas. Por que Deus nos responde? Olha o que diz 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, gente? Ele faz o quê? Só que não para por aí não. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos. A ideia aqui é respostas de oração. Deus responde à oração do povo dele. Irmão, oração é coisa de gente séria. Oração é coisa de gente que conhece a Deus. Oração é exercício de fé, de chamar à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Mas oração alinhada à palavra de Deus, à vontade dele. Qual é a garantia que ele nos dá que vai nos atender? Se orarmos segundo a sua vontade. E nós temos aprendido isso aqui. Por que Deus às vezes não atende? Porque a gente não ora a vontade de Deus. A gente ora a nossa. A gente ora o que a gente acha. A gente ora o que a gente quer. A gente tem preguiça de ler a Bíblia para orar corretamente. Aí a gente faz aquele tipo de oração do jeito que a gente quer e a gente ainda quer que Deus nos responda. Espera aí, né, irmão? Então, a Bíblia está dando o caminho, está dando a receita para a gente ter orações atendidas. Então, a receita é isso, orar segundo a sua vontade. Então, se você me perguntar, pastor, como ser atendido em minhas orações em 2023? Como ser atendido? Eu te respondo.
certifique-se de que você está orando à vontade de Deus. Para de orar a sua vontade. Ore à vontade de Deus. Se você orar à vontade de Deus, é garantido. Ele atende. Ele responde. Ele não só ouve, como diz 1 João 5, mas ele atende em toda oração que nós fazemos para ele. Pastor, está demorando, porque ainda não chegou o tempo. Enquanto ele não te atende, ele está trabalhando algo em você. Está desenvolvendo sua paciência, está desenvolvendo sua dependência, está desenvolvendo alguma coisa que o tempo do processo vai deixar isso muito claro. Então, a garantia que nós temos é que se orarmos segundo a vontade dele, ele vai nos atender. Você diz amém para isso? Então eu quero compartilhar com você 3 lições de um filho de Deus enraizado. Diga isso comigo, um filho de Deus precisa estar enraizado. Irmãos, um filho de Deus enraizado, ele tem algumas características. E eu quero aqui não colocar muitas, mas colocar apenas 3 para você pensar, tá certo? Primeira característica, um filho de Deus enraizado, ele aceita o processo de criação e desenvolvimento das raízes na sua vida. Ele aceita o processo que Deus estabeleceu. Ele diz assim: sim, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Ele diz: eu quero. Isso é o que o Senhor tem para mim. Dá uma olhada nessa frase. Raízes, ela tem o potencial de produzir testemunhos. É o próximo slide, por favor, Fabiano. Raízes têm o potencial de produzir testemunhos poderosos. Florescer e frutificar é resultado da disposição. Diga comigo, disposição. Disposição do quê? De abraçar os processos de Deus. Descansar e confiar enquanto Ele estrutura as nossas raízes. Sabe quem é que está estruturando as nossas raízes? Não somos nem você e nem eu. Quem está estruturando nossas raízes? O próprio Deus. Agora, Deus precisa de uma permissão nossa. E como funciona essa permissão? A gente precisa entender que precisamos abraçar o processo que Ele está propondo. Abraçar o que Deus disse que precisa ser feito. E mais do que isso, descansar e confiar nele. Descansar e confiar que Deus é fiel para fazer. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias da vinda de Cristo Jesus. Alguns dizem que é fiel para cumprir, ele é fiel, ele vai cumprir. Tá certo? Ele cumpre. Agora, olha que interessante, irmãos. Nesse livro aqui, Enraizado, que é um livro de 270 e poucas páginas. Nos dias de férias, eu acho que deve estar faltando 20 páginas para eu terminar. Irmãos, eu recomendo. É um dos melhores livros que eu já li em 23 anos de caminhada com Cristo. Sem brincadeira, eu já li centenas de livros. Se eu não já cheguei a milhares, já devo estar perto. Li muitos livros. É um dos melhores livros que eu já vi na minha história de 23 anos de cristão. Enraizado. E nesse livro aqui, o autor ele diz assim, que Davi, ele passou por 3 fases para criar raízes. 3 fases. A primeira fase, 3 solos, né, que ele chama. O primeiro solo foi o solo da intimidade. Davi tinha que ter intimidade com Deus. O segundo solo era o solo do serviço. Davi tinha que servir a Deus. E o terceiro solo era o solo da comunidade. Davi precisava ter intimidade com Deus para servir a Deus em um lugar chamado comunidade. Ele precisava ter intimidade, ele precisava servir e ele precisava viver em
comunidade. São esses 3 princípios que esse livro vai tratar. E quando a gente olha para a Bíblia, fica muito claro, que Davi aceitou o processo de Deus para a vida dele. É interessante observar, olha o que diz em 1 Samuel capítulo 17, abre comigo o verso 32. O Davi, ele tem uma visão da vida dele como alguém que iria desenvolver raízes para suportar algo que estava para vir no futuro. Acho que pastor Sandro ou pastor Henrique, um dos dois, falou que Davi foi ungido, ele tinha algo em torno de 13 a 17 anos, alguns dizem que tinha um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o Davi não foi ungido e já colocado no trono. Entre a unção e o Davi se assentar no trono, se passaram pelo menos 17 anos. Sabe o que aconteceu em 17 anos da vida de Davi? Ele foi sendo treinado. Ele foi amadurecendo. Deus estava aprofundando as raízes dele. E olha o que diz esse texto, quando o Davi, ele percebe que Golias está afrontando o exército do Deus vivo. O exército de Deus, o povo de Deus. Ele vai até Saul e ele diz exatamente isso, acompanhe comigo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, do Golias. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, o que Saul disse a Davi, gente? Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Por que Saul não queria permitir Davi lutar contra Golias? Porque Davi era o que, gente? Moço. Qual é a principal característica do moço? Inexperiente. Imaturo. Não sabe o que fazer quando uma tempestade se levanta. Então o Saul estava tendo a leitura correta de quem Davi era naquela ocasião. Mas Saul estava desprezando que o Davi estava desenvolvendo as suas raízes na intimidade com Deus. O mesmo Saul que há poucos segundos antes estava dizendo: você é moço, você é inexperiente, você é imaturo, você não consegue. Quando ele ouve o depoimento de Davi, ele diz: uau, esse rapaz é muito mais do que eu imaginei. Conhece de Deus, tem experiência com guerra, sabe tirar uma ovelha da boca de um leão e da boca de um urso. Esse rapaz é muito mais do que eu imaginei. Essa foi a impressão que Saul teve. Tanto é que a Bíblia diz que ele disse para Davi assim: rapaz, não tem como te segurar não. Vai lá e enfrenta o Saul e que Deus seja contigo. Que Deus te dê vitória. Porque, irmãos, as raízes de Davi estavam em desenvolvimento. Deus iniciou o processo de desenvolver as raízes de Davi, é o ponto 1 ainda. Deus desenvolveu o processo de raízes do Davi onde ele estava. Presta atenção nisso, no pasto com as ovelhas. Deus não desenvolveu as raízes de Davi quando ele estava no palácio a serviço de Saul. Ele desenvolveu quando Davi estava onde? No pasto, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Presta atenção nisso, irmão. Tem gente que não chega onde Deus quer que ela chegue, porque está esperando criar raízes lá no local onde Deus falou que quer ela. Só que o processo de preparar raízes é antes. É antes. Davi poderia ter dito assim: no palácio eu me preocupo em ter intimidade com Deus. No palácio eu me preocupo em desenvolver o solo da intimidade, o solo do serviço. Lá no palácio eu começo a servir. Não, Davi já servia no campo. Davi já servia na casa do pai. Davi já servia os seus irmãos. Olha que princípio lindo. Por quê?
um filho de Deus enraizado, em primeiro lugar, ele aceita o processo de desenvolvimento e criação e desenvolvimento de raízes. Em segundo lugar, um filho de Deus enraizado, ele desenvolve o compromisso de frutificar de forma permanente. Você pode ler isso? 1, 2, 3. Olha o que diz João 15, verso 16. Não me escolhestes vocês a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vocês vão, deem fruto, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus quer a igreja frutificando. Frutificando. Só que para frutificar tem que ter raiz. Só que para frutificar não é só frutificar. Olha o que a Bíblia diz. Jesus quer que a gente dê fruto, e fruto que tem que permanecer frutificando. O processo tem que continuar. O ciclo tem que se repetir. A história tem que ser de novo e de novo e de novo até Jesus voltar. Frutos que permaneçam. Quando eu ouço essa expressão, eu penso que fruto que permanece, ele fala sobre frutos para uma vida inteira. Não é para um dia. Eu estava orando sobre esse tema, enraizados, e o Senhor falou comigo que esse tema não é um tema para um ano. Provavelmente a gente vai trabalhar esse tema não só 2023. Provavelmente a gente vai estender, porque tem muitas raízes que Deus precisa desenvolver em nós. Você diz amém? Muitas, não são poucas. Então, quando você ouve a expressão frutos que permanecem, eu penso em algo que vai perpetuar, algo que é para toda uma vida, algo que vai impactar uma geração e que vai refletir na eternidade. O que é fruto que permanece, irmão? Não é aquilo que acaba em você. O fruto que permanece é aquele que impacta uma geração inteira e repercute na eternidade. É algo que repercute, não é algo que termina em mim. Se eu dou fruto e termina em mim, acabou, irmão. Não é fruto que permanece. Se eu dou fruto e só uma meia dúzia de pessoas come ali e fala, tá bom, aí depois volta, não tem mais fruto, eu não estou dando fruto que permanece. Fruto que permanece se estende, impacta e repercute, reverbera na eternidade. Então, esse nível de resultado, ele só acontece se a gente permanece em Jesus. Olha o que diz João 15, verso 5. João 15, verso 5 diz, eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá o que, gente? Porque sem mim, o que Jesus está dizendo aqui para nós é assim, gente, frutos que permanecem, é só permanecer na intimidade com Cristo. Permanecer. Nós não estamos aqui numa aventura de verão, irmão. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Não. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Não. Nós estamos aqui numa jornada de uma vida. E de uma vida com Cristo que vai reverberar na eternidade. Ninguém está aqui para brincar. Ninguém está aqui para fazer de conta, brincar de igreja. Não. É sério. Cristo espera que a gente seja sério na nossa intimidade com Ele, no nosso relacionamento com Ele, na nossa intencionalidade com Ele. E não só isso. Para que a gente frutifique de forma permanente, Deus precisa nos tornar maiores para dentro do que para fora.
E esse é um princípio de raízes, irmão. Pastora Nádia, recentemente, falando sobre raízes, ela ilustrou mostrando a sequoia. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para você os carvalhos. E a sequoia é uma árvore que ela é gigantesca para fora. Mas aquilo que você vê, não é nem de perto aquilo que não se vê. As raízes são muito maiores. Aquilo que ninguém consegue olhar, aquilo que ninguém consegue pegar é muito maior. Então as raízes de uma sequoia são muito mais profundas. Para que os frutos que a gente dê sejam permanentes, nós precisamos nos tornar maiores por dentro do que para fora. Esse é um princípio. Sem raízes profundas não há fruto. E se não tiver fruto, e se tiver fruto, é fruto que não é duradouro. Sem raízes não tem fruto. E se der um frutinho, é aquele frutinho mirrado. Você já foi na árvore que está comida de bicho? Já foi na árvore que perdeu as raízes, perdeu os nutrientes? Aí até dá um frutinho, uma coisinha, mas você come aquela coisa sonsa. Eu lembro, em 2010, eu tive na Bahia, e era a época da manga, e eu fui numa propriedade de um tio meu, ele tinha várias mangueiras, e aí eu fiquei empolgado, né? Paulista, nunca vi essas coisas, Wesley. Viu aquele monte de, meu Deus, manga, eu vou colher manga no pé. Aí eu animado, aí eu corri na primeira. Corri, vi uma carregada assim, umas mangas assim expostas. Aí eu fui lá, peguei, e eles já tinham me falado, né? A manga você não leva para casa, chupa ali mesmo. Eu amassei, abri a manga, comecei a chupar. Um gosto sonso. Eu falei, nossa tio, você fez a maior propaganda da manga, hein? Manga ruim, péssima. Ele falou, pois é, você foi ansioso. Porque se você me perguntasse antes de colher, eu ia te falar para colher daquela parte ali. Eu falei, mas por quê? Porque essa parte do solo, para cá, o solo está contaminado. E deu frutos. Só que os frutos que dão é sonso, não tem tanto sabor. Aí ele falou para mim, agora vai lá daquele lado, colhe uma e come. Meu irmão, que manga era aquela? Deliciosa. Então, aplicando aqui para nós, tem gente até que frutifica. Até produz um frutinho ali, uma coisinha aqui, ali, uma coisinha. Mas quando você vai ver, a coisa sonsa, sem sabor. Uma coisa superficial. Por quê? Porque sem raízes profundas, ainda que dê fruto, o fruto não é duradouro, não é de qualidade, não é de excelência. Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você, sobre um filho de Deus que está enraizado. Terceira e última lição. Um filho de Deus enraizado, ele se mantém fiel em qualquer circunstância da vida. Você pode dizer isso na conta do 3? 1, 2, 3. Quando você ouve essa expressão, se manter fiel em qualquer circunstância, qual é o primeiro pensamento que te vem à mente? A pergunta é para os dois lados, eu me direcionei aqui, mas pode ser vocês também. Qual é o primeiro pensamento que vem à mente de vocês? Se manter fiel em qualquer circunstância da vida. O que isso significa para você? Diante das lutas. O que mais? Constância. O que mais, gente? Oi? Na bonança também. Nas lutas, constância, na bonança. O que mais, gente? Vamos aí. Vamos ministrar isso aqui juntos. Confiança em Deus. Independente da situação. Tem uma imagem aqui que eu achei muito, mas muito propositiva. Paulinho não sabia de nada, eu não conversei com ele, mas a gente ministra juntos aqui em equipe. Você diz amém? Amém. Essa árvore aqui, ela ilustra pelo menos 4 períodos
da vida dela, talvez ilustrando as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. E você sabe que existem frutos certos que dão em estação certa, sim ou não? Sim. Só que existem frutos que quando você olha para a árvore, se não for a estação dela, ela vai estar como, gente? Como esses galhos aqui, ó. Essa primeira parte aqui da árvore, à sua esquerda, ela vai estar como? Seca. E alguém vai dizer: nossa, essa árvore está seca. Quando eu vejo uma árvore seca, a primeira coisa que eu preciso pensar: é o tempo dela? É a estação dela? Porque Camila trouxe para nós aqui na semana passada uma figueira que foi amaldiçoada por Jesus, porque era tempo da figueira dar figos e não estava dando. Então Jesus foi lá e amaldiçoou, porque era uma árvore que só tinha folhas, não tinha fruto. Mas existem tipos que passam por essas transformações. Às vezes ela está enfrentando um outono e ela está buscando energia para se recompor, para preparar-se para a próxima estação. E na próxima estação ela começa a apresentar um pouquinho de folha, mas ainda não frutificou. Então ela vai para uma outra estação, que talvez seja a primavera, ela se prepara ainda mais. E quando chega, se é uma árvore que dá frutos e flores no verão, ela realiza, manifesta toda a plenitude dela. Percebe por quê? Porque ela se manteve, tem a ver com a palavra que o Lucas disse ali, constância. Irmão, você sabe que isso é uma miséria no meio cristão. Uma miséria. O quanto de cristãos inconstantes não está escrito. Gente que não sabe esperar o tempo de Deus. Gente que não sabe discernir a sua própria vida e falar: meu, eu sou uma árvore, eu estou hoje com galho seco, mas daqui a pouquinho eu vou começar a dar folhas, daqui a pouquinho eu vou brotar, eu vou dar frutos, daqui a pouquinho alguém vai vir em mim, eu vou dar um fruto saboroso para a glória de Deus. Gente que não consegue discernir nem a sua própria vida, por causa da inconstância. Aí num momento de sequidão, a pessoa interrompe a jornada. Aí interrompeu o processo, tem que voltar a cultivar lá do começo de novo. Então, um filho de Deus enraizado, ele se mantém fiel em qualquer circunstância. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4 e verso 10. Eu vou pedir para você apertar um pouquinho o cinto aí, porque agora vai descer um chicote aqui em nosso lombo. Amém? Mas vai ser com amor. Segura com fé. Lembra da constância. Filipenses 4, versículo 10 a 13. Olha o que a Bíblia diz. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo assim: eu já aprendi a viver com o que Deus prepara para mim. Versículo 12, vocês podem ler? 1, 2, 3. Queridos irmãos, Paulo está ensinando à igreja de Filipos a realidade de sermos fiéis em qualquer circunstância. Ele está dizendo assim: eu aprendi. Se Paulo aprendeu, é porque ele não. Aí pergunta para o irmão do seu lado: se Paulo aprendeu, por que você não pode aprender?
Paulo aprendeu. Aí eu sou fiel se eu estou na prova. Deus escancara as janelas dos céus, abre uma oportunidade de emprego para você ganhar 5 vezes o que você ganha hoje, e aí você não tem tempo para Jesus. Não, pastor, agora eu estou trabalhando. Estou trabalhando, pastor, não tenho tempo não. Tenho não, pastor. Trabalho muito. Preciso entregar o que espera de mim. Então você era fiel enquanto estava na necessidade. Na bonança, quem foi que falou isso? Foi Wesley. Na prosperidade, na bonança, você não é fiel. Então você tem que ir para a Bíblia e tem que aprender como Paulo também aprendeu. Paulo disse: eu aprendi a ter pouco, a ter muito. Isso não mudou a minha fidelidade. Isto não mudou o meu caráter. Isto não mudou o meu compromisso de relacionamento e aliança com Jesus. Nós herdamos de uma formação religiosa um maldito ensino de que crente não pode prosperar. Mentira do diabo. Crente pode e deve prosperar. Por causa da teologia da prosperidade, a gente foi lá para o outro extremo e disse: não, a prosperidade é do diabo. É do diabo, então manda para minha conta o que você tem lá na sua. Se Deus te prosperar, se lembra do pastor. Manda para mim, já que você não quer coisa do diabo, manda para mim. Você vai ver quantas crianças a gente adota aqui. Quantas coisas a gente faz aqui com o que você mandar. Ideia e mentalidade religiosa, irmão. Crente não pode prosperar, porque se prosperar, ele não vai ficar fiel. Mentira, Paulo está dizendo: eu aprendi a ser fiel em qualquer situação. E o que eu acho lindo é o que vem no versículo 13. Versículo 13 de Filipenses 4, você pode ler? 1, 2, 3. O Paulo está dizendo assim: o segredo de aprender a não ter nada e também a ter tudo, o segredo é estar conectado à fonte, podendo todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo. Nele eu posso tudo. Estou em necessidade? Nele eu posso tudo. Estou em fartura e em abundância? Nele eu posso todas as coisas. Princípio de reino, irmão. Princípio de reino. Eu oro para que você viva um 2023 como o ano mais próspero da sua história de vida. E se você tem medo de ser fiel ao Senhor na sua prosperidade, na autoridade do nome do sangue de Jesus, eu mando esse medo embora agora. Se você já é fiel, você vai ficar mais fiel ainda. Isso é cristianismo. Isso é fé cristã. A expressão de Paulo, saber ter e saber estar em necessidade, corresponde a dizer que ele aprendeu pela graça de Deus a ser fiel. Irmão, ser fiel a gente aprende. Como é que a gente aprende a ser fiel? Observa alguém que é fiel. Leia a Bíblia. Siga o exemplo de gente fiel. E você vai ver que é possível ser fiel. Filhos de Deus enraizados aprendem a se manter fiel em qualquer situação da vida, confiando exclusivamente na força do Senhor. Quer voltar para o Davi? Davi foi fiel no campo, Davi foi fiel na casa, Davi foi fiel na caverna de Adulão, Davi foi fiel no palácio com Saul. Não é o lugar, é a disposição do coração. Política não é coisa de crente, porque crente se corrompe. Se ele for infiel, vai se corromper mesmo. Mas se for fiel, irmão, não é o inferno que vai testar minha fidelidade. Não é. Porque a fidelidade é construída com raízes. Com raízes. Então Davi foi fiel em qualquer lugar.
diante da corrupção do sistema, precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. E aí, irmão, tem muito exemplo na Bíblia, muito exemplo, de gente que foi fiel nas piores situações. Eu quero só puxar um, para não ficar nas minhas palavras. Daniel capítulo 1, abre a sua Bíblia, e versículo 3, olha o que diz aqui. Daniel 1, versículo 3. E disse o rei, esse rei aqui é o Nabucodonosor, a Aspenaz. E quem é Aspenaz? Comandante do rei. Ele disse assim: traga alguns filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para fazer o que, gente? Do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. Você viu que o Nabucodonosor foi fazer um processo seletivo, e ele fez o perfil da vaga. Qual era o perfil da vaga? Eu quero gente da linhagem real, lá de Judá, homens instruídos, tem que ser bonito, diga assim, eu sou bonito. Diga aí, irmã, eu sou bonita. A gente é bonito, não é não? Somos bonitos. Olha lá, de boa aparência, sábios, entendidos e que tivessem habilidade para conviver no palácio. Gente que tinha habilidade para lidar com a realeza. E aí, eles seriam ensinados no idioma dos caldeus. Olha o que diz o versículo 8. Daniel e seus amigos, você conhece Misael, Ananias, Misael e Azarias, eles foram chamados para a Babilônia, receberam outros nomes, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Só que quando Daniel ouve a proposta de emprego, quando Daniel foi entrevistado por Aspenaz, olha o que Daniel disse. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o que, gente? Por que Daniel não se contaminou, gente? Diga para a pessoa que está do seu lado, porque Daniel era fiel. Daniel não se contamina na Babilônia. José não se contaminou no Egito. Por que a gente carrega esse estigma? Eu não posso, porque se eu for eu vou me contaminar. Porque a gente ainda não é fiel. Porque se a gente fosse fiel, a gente ia falar, eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo. Não vai ficar uma unha sem se cumprir. Toda a palavra de Deus sobre mim vai se cumprir. Quero tudo. Tudo. Nada vai ficar para trás. Se eu não tenho esse pensamento e essa convicção, é porque eu não sou fiel. Eu tenho medo da proposta me contaminar. E a proposta me contamina se eu não sou fiel. A conversa religiosa é mais ou menos assim, cuidado com esse lugar, hein? Tem lugar que não é para crente, abre o seu olho. Crente não deve estar nesse lugar. E a Bíblia está dizendo de um monte de personagens que exerceram influência na política, na economia, nos negócios, na educação. E aí a gente está olhando a conversa religiosa, dizendo assim, tem lugar que não é para crente. Pois eu lhes afirmo, irmãos, aqui, nesta igreja, tem crentes fiéis que não se contaminaram e estão vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. As raízes deles estão crescendo. Nessa igreja aqui, nessa igreja, nós temos pessoas que estão fluindo com autoridade no mundo dos negócios, prosperando como nunca.
Nesta igreja, nós temos pessoas que estão em programas televisivos de grande audiência, ensinando, e não se contaminou. Nessa igreja, nós temos pessoas que estão exercendo influência na educação, que é tão mal comentada. Influência cristã na educação. Enquanto alguns dizem, não é lugar de crente, porque na educação está contaminada com a ideologia de gênero. Nessa igreja. Então a gente vai dar ouvidos à voz da religião ou à voz de Deus? O que a gente quer? O que a gente quer, irmãos? Quero ser fiel a Deus. E com fidelidade eu terei as raízes para desfrutar de tudo o que Deus tem sem me contaminar. Eu quero caminhar para o final e eu termino dizendo a vocês. A conclusão minha é sobre o processo de raízes. Não vai dar tempo da gente conversar, isso aqui é assunto, como eu disse, para mais de um ano, irmãos. Mas pensa comigo, para criar raízes, em primeiro lugar, tem que ter o quê? Mas só tem uma semeadura se antes tem um solo para receber a semente. O rompimento é o processo que inicia a criação de raízes. Rompimento. Quando eu rompo, eu começo a criar raízes. Em quarto lugar vem o broto. E o broto, ele continua crescendo, mas ele cresce muito mais com o ar e com a luz solar. Em quinto lugar vem um crescimento. E por fim, vem o processo de fortalecimento e amadurecimento para aí sim frutificar. Eu quero ler o último texto da Bíblia, Isaías capítulo 61. Américo e Thalita, se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço. Isaías 61, verso 2 e 3. Pensa assim comigo. Deus está chamando para a gente desenvolver raízes, sim ou não? E Deus está fazendo isso porque Ele tem um propósito, sim ou não? Qual é esse propósito? Ele quer que a gente frutifique, frutos que permaneçam, mas mais do que isso, Deus quer que a gente seja um tipo de árvore robusta e resistente. Sabe por quê? Porque virão dias difíceis sobre a terra. O texto de Isaías 61 é o texto profético que anuncia a vinda de Jesus. E o texto começa dizendo: o Espírito do Senhor veio, está sobre mim, me ungiu a Jesus, ungiu a igreja para fazer tudo isso que a gente já conhece. E no versículo 2 está escrito assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento ao invés de cinza, óleo de alegria ou perfume de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor no lugar de espírito angustiado, a fim, pega isso aqui, gente, a fim de que se chamem o quê? Que mais? Para que? Uau! Irmão, Deus quer que a gente seja carvalhos de justiça, árvores robustas, que o mundo bate o olho em nós. Por que você sofre tanto? Você também perdeu alguém, você também perdeu dinheiro, você também perdeu a saúde, mas você continua fiel. O que acontece? O Senhor tem me feito um carvalho de justiça. O Senhor tem me feito plantação dele. O Senhor
tem me fortalecido, porque com isso Ele é glorificado. O carvalho, que é aqui chamado de árvore de justiça, é uma árvore gigantesca, bela. Ela tem de 30 a 40 metros de altura. 30 a 40 metros. A circunferência do tronco dela é de 5 a 7 metros. A profundidade das raízes dela chega a ter 3 metros de profundidade e 5 de expansão, porque a raiz dela cresce assim e cresce assim. Mostra a foto para nós, por favor, Fabiano. Esse é um carvalho. Esse é um carvalho. A longevidade dos carvalhos ultrapassa 1000 anos. Um carvalho facilmente chega a ter mais de 1000 anos. Isso aponta um pouquinho, irmãos, para a eternidade. Um carvalho, ele transmite uma ideia daquilo que é eterno. E sabe o que é mais interessante no carvalho? Durante as tempestades é quando ele cresce mais. Você não entendeu isso? Durante as tempestades é o momento que o carvalho aproveita aquilo como oportunidade para crescer mais. A Nath não está aqui, mas ela está estudando botânica. E o vento vai chacoalhando os galhos do carvalho, e esse chacoalhar do vento é meio que um exercício para que esses galhos gigantescos se fortaleçam. O carvalho vai se fortalecendo à medida que o vento vai soprando, as raízes dele vai ficando mais firme, mais profunda no tempo de adversidade. Então você está passando um momento ruim, eu tenho uma excelente notícia de Deus. Deus está te transformando em um carvalho de justiça. Segura firme, aguenta, seja consistente naquilo que você está fazendo. Para de ter processos interrompidos na tua vida, de coisas que você começa e não desenvolve, inicia e não acaba, inicia e não se desenvolve. Seja alguém consistente. Deus quer que a gente seja carvalhos, igreja. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse agora em cada propósito, em cada visão, em cada sonho, cada revelação que Deus deu sobre a tua vida, cada palavra que foi liberada sobre você. Traga à memória agora tudo o que Deus foi prometendo ao longo dos anos, das décadas. Quais foram as promessas? Quais foram os sonhos? Quais foram os propósitos que Deus plantou no teu coração? Agora que você trouxe a memória, perceba Deus te trazendo ao teu coração nessa noite um nível de entendimento e discernimento, de que para você viver tudo isso, você ainda não desenvolveu as raízes necessárias. Tem coisa que a gente não viveu, irmãos, porque a gente ainda não tem raiz necessária para suportar. A gente não tem. Muitos de nós não temos estrutura para lidar com o que Deus quer fazer. Pastor, Deus me chamou para pregar as nações. Mas você não tem estrutura para isso. Pastor, Deus me chamou para orar e as pessoas serem curadas instantaneamente. Pois é.
Se você orar e pessoas serem curadas instantaneamente, você vai ficar vaidoso, vaidosa. Pastor, Deus me chamou e disse que eu vou ter o meu próprio negócio e que eu vou gerar muitos empregos. Você ainda não tem estrutura para isso. Você não tem raiz para isso. Mas não para por aí. A boa notícia dessa noite é que Deus preparou uma temporada para esta igreja. Uma temporada onde as nossas raízes serão desenvolvidas. Irmão, tenho certeza, muitas palavras de Deus vão ganhar forma. Existem promessas de Deus que vão ganhar forma nessa temporada. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração, se você puder receber essa semente e sair daqui nessa noite dizendo assim: Jesus, eu sou este solo bom, que recebe a boa semente, e eu vou produzir frutos a 30, 60 e 100. O Senhor está me transformando nesse carvalho, nessa árvore robusta, nesse lugar onde nós teremos sombra e muitas pessoas vão se abrigar à sombra que nós teremos. Comece a orar, comece a dizer ao Senhor, faça a sua oração pessoal agora. Se essa palavra é verdade ao teu coração, eu quero deixar você orar. Ore agora, fale ao Senhor. Gere essa semente, cultive, rega essa semente com oração agora. Assim como Davi cresceu no solo da intimidade, no solo do serviço e no solo da comunhão, da comunidade, nós profetizamos que a CBN vai crescer nesse ano. Cada pessoa aqui presente viverá o melhor ano da sua história. Pai, nos abrimos e abraçamos todo o processo que o Senhor estabeleceu para criar raízes em nós. Queremos ser essas árvores de justiça, Senhor. Queremos ser esses carvalhos onde muitas pessoas vão buscar sombra e abrigo em nós. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa esta igreja para a sua glória, Senhor. Eu profetizo cristãos ativos no mercado de trabalho. Eu profetizo cristãos ativos exercendo influência na educação. Eu profetizo cristãos ativos exercendo influência nas artes. Eu profetizo cristãos ativos exercendo influência nos negócios, Senhor. Pai, nós declaramos a cultura do reino inundando todas as áreas da nossa sociedade. Muitos virão ao Senhor, e como as águas cobrem o mar, a tua glória encherá toda a terra, Senhor. Declaramos a glória do Senhor enchendo toda a terra. Declaramos raízes profundas, um povo firme, consistente, para a tua glória e louvor, Pai. Nós profetizamos, confirmamos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno, Ele é fiel. Te amamos, Senhor, te amamos. Uau. Irmãos, eu preciso fortalecer o que o Espírito Santo acabou de me dizer aqui. Eu orando, o Senhor falou comigo: diga ao meu povo, para que eles não tenham medo de crescer.
Se você tiver medo de crescer, lembre-se que o antídoto que guarda o teu coração é a fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. Que Deus te abençoe e te guarde. Que todas as promessas que Deus tem sobre você ganhem forma. Que as suas raízes sejam como as raízes desse carvalho de justiça. Que você cresça, aprofunde raízes, seja amigo do Senhor, íntimo de Jesus. Que você viva uma vida de fidelidade, servindo ao Senhor, servindo a sua comunidade, servindo a sua família e servindo todos aqueles que Deus conectar à tua vida.